Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula do nosso estatuto e agora a gente chegou no assunto responsabilidades. Pergunto para você, o servidor público tem responsabilidades? Sim, tem responsabilidades. O que significa essas responsabilidades? É muito simples, responsabilidades no estatuto diz respeito às consequências de seus atos, né? Tá certo? As consequências dos seus atos. No mundo jurídico existente hoje, né, aqui no Brasil, nós temos 3 formas de consequências jurídicas, ou seja, responsabilidade, você vai responder. Nós temos a esfera administrativa, que é para o próprio município, a esfera civil e a esfera penal, ou seja, as consequências do ato do servidor, tá certo? Pode ter aí 3 vértices diferentes. Isso está previsto no artigo 131. Esta regra aqui, ela é universal. Todos os estatutos, todos os estatutos, todos os regimes jurídicos da União, dos estados, dos municípios, de polícia, trazem esse dispositivo. Então, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Ou seja, responsabilidade é a consequência das suas ações, de seus atos, né? Professor, responde civil, né? Vamos supor, o civil, né, é o dano, né? Dano material, né? Dano material, né? Ou seja, dinheiro, tá? O servidor público causou um dano de 10 mil reais. Quem que vai cobrar os 10 mil reais? A justiça, né? A área civil, né? Penal. Nesse ato, ele cometeu um crime, né? Se ele cometeu um crime, ele vai responder aí criminalmente sobre isso. Administrativamente, tá? É na própria administração, no próprio município, no próprio poder público, né? Então ele vai responder um processo administrativo disciplinar e, claro, lá vai ter as penalidades previstas no estatuto, que as penalidades, inclusive, faz parte desse título aqui, que a gente vai estudar todos. Então é o seguinte, isso aqui é muito importante, se cair em concurso, pode estar na sua prova, né? Responsabilidade, as consequências das atitudes, dos atos dos servidores. Então, o servidor público responde, ou seja, tem responsabilidade civil, tá? Civil, penal e administrativamente, né? No penal, podendo chegar até a cadeia, né? Cadeia, multa, destituição, e tem várias penas aí previstas lá no Código Penal, que não é o caso da gente estar explicando para vocês aqui. Fechou? 10, né? Vamos lá. Isso aqui é importante demais, né? Vamos lá. Responsabilidades, é a aula de responsabilidades, tem mais coisa aqui. Artigo 32. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo, comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, né? Olha que detalhe. O servidor público responde civil, penal e administrativamente, né? A responsabilidade civil, aquela que venha causar dano material, dinheiro, prejuízo, né? Qual o tipo de ato? 4 tipos, ó. Omissivo. Eu tinha a obrigação de fazer tal coisa. Eu não fiz essa tal coisa. Isso resultou no prejuízo para a administração pública. Pronto. Você vai responder civilmente sobre esse prejuízo. Comissivo. O que significa o comissivo? Você fez tal coisa, não foi a omissão, agora é comissivo. Você fez tal coisa e essa coisa que você fez causou dano ao erário, causou prejuízo. Você causou prejuízo, dinheiro, né? Doloso. Você fez tal coisa, tanto omissivo quanto comissivo, com dolo, com a intenção, né? Você quis fazer isso, né? Tá lá. Culposo, sem a intenção de fazer. Ah, mas eu não queria este resultado. Eu não sabia que isso ia acontecer. É o quê? Culposo. Ah, eu sabia, eu queria, isso eu quis fazer. Então é o quê? Doloso. É claro que a pena dolosa é muito maior do que a culposa, né? Agora, todos esses atos, né, só vai ter responsabilidade civil, claro,
Se causar, ó, prejuízo. Tá? Esse prejuízo pode ser ao erário, ou seja, a própria administração, ou a terceiros, né? Então, isso que diz aí o artigo 132. Vamos ler de novo. Ó. Atenção, a responsabilidade civil, o cara vai colocar penal ali, pronto, aí você já se ferrou, porque não é penal, é civil, decorre de ato omissivo, comissivo, doloso, culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Ponto final, né? Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidado na forma prevista nos artigos 58 e 59, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Ou seja, responsabilidade civil. O que acontece? Responsabilidade civil, o sujeito causou prejuízo. Está aqui. Tá? Bacana. Tá? Se esse prejuízo que ele causou foi dolosamente, atenção, o que é dolosamente? Ele quis, ele teve a intenção, né? Dolosamente, como disse para vocês, no dolo, tá certo? No dolo aqui é mais grave. O direito pune todos os atos dolosos. O cara teve a intenção de causar prejuízo, o cara teve a intenção de prejudicar, ele teve a intenção de tirar proveito da situação. Isso aí é um ato doloso. O que acontece? Prejuízo doloso. Na prova ele vai colocar culposo. Causado ao erário. Né? O que é o erário? A própria administração. Somente será liquidado na forma prevista do artigo 58. Artigo 58, desconto em folha. Ó. 59, se o cara foi demitido ou cassado da aposentadoria, salvo engano, ele tem 60 dias para quitar o débito a ele, que ele causou na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Então está aí para vocês, está explicando como é que vai ser cobrado caso haja responsabilidade civil na modalidade dolosa, né? Contra prejuízo ao erário, o prejuízo. Então o dano que tem que ter em dinheiro, material, é em duas pessoas, o erário a terceiros. E então o parágrafo 1º, ele vai falar o prejuízo ao erário, né? E o parágrafo 2º, professor? O parágrafo 2º, ele vai falar do prejuízo de terceiros. Tá, então, isso aqui é a administração, terceiro. Como assim, professor? Vamos supor, você é fiscal do município de Várzea Grande. Se Deus quiser, você vai estar lá. É você não vou colocar isso. Uma fulano de tal é fiscal do município de Várzea Grande. O cara, no ato das suas atividades, tá certo? Ele cometeu um erro junto a um contribuinte. E esse contribuinte teve um prejuízo grande em relação a isso. Ele causou um prejuízo, né? Então, o fiscal causou um prejuízo a um contribuinte, a um cidadão. Ele não causou prejuízo ao erário. Ele causou prejuízo a um cidadão. O que acontece? O cidadão, eu vou processar, eu quero reparar meu dano, eu quero reparação do dano que eu tive. Aí eu pergunto, ele vai processar o fiscal ou ele vai processar a prefeitura? Quem que é a parte legítima processual aí? Vai processar quem? A prefeitura. Né? Então, irá processar a prefeitura, aí a prefeitura vem perder, e aí quando a prefeitura vai pagar o contribuinte, só que o estatuto garante que a prefeitura venha cobrar do fiscal depois. Aí, ó. Tratando-se de dano causado a terceiros, né? Responderá o servidor perante a Fazenda Pública Municipal em ação regressiva, ou seja, secundária, né? Em ação regressiva secundária. Então, o município perdeu a ação, o município, depois de perder a ação, vai fazer uma ação de regresso regressiva àquele que causou o dano, né? O direito sempre pune aquele que causou o dano, né? Então, isso que diz o parágrafo 2º. Opa, beleza, pessoal? Inicialmente aqui eu peço licença a vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site lá, Concursos, para você se deparar, né, deparar com a qualidade, com a seriedade, com a profundidade do nosso conteúdo. E eu aproveito o momento para
fazer um convite especial. Cara, se você gostou dessa videoaula, se você quer o material, você quer assistir o restante dessa videoaula e muito mais, nós temos aqui um combo que nós preparamos para a Guarda Civil Municipal de Várzea Grande, que nós chamamos de legislação municipal focado lá na Guarda Municipal. Então são 6 leis: Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores Públicos Civis, né, de Várzea Grande, Lei de Criação da Guarda, Estatuto da Guarda, Estatuto Nacional da Guarda e a lei lá do Sistema de Segurança Pública, que é a Lei 13.675. Todas essas leis gravadas, disponíveis, acesso imediato, ponto a ponto, artigo por artigo, por apenas pagamento único, R$ 39,90. É isso mesmo, né, cara? R$ 39,90 aí é um preço aí bastante convidativo. Qualquer um tem condições aí de fazer esse investimento e pode ter certeza que na sua prova de conhecimento específico são 20 questões. Dessas leis aqui, acredito que caia de 4 a 5 questões, né? Você vai sair na frente do seu concorrente. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.